Olá, boa tarde, Rui. Hum, Vamos falar primeiro um pouquinho sobre si, sobre a sua carreira e sobre como é que chegou até a esse momento profissional. Quando é que começou a dar os primeiros passos e quando é que teve noção que seria na baliza? Ora, boa tarde e antes de mais agradecer o convite. Em relação à questão colocada, qual o tempo em que eu senti que poderia ser guarda-redes? Eu penso que como qualquer jovem, quando é jovem gosta de praticar um desporto, e o desporto que eu escolhi foi o futebol, porque era o que mais havia lá na minha freguesia em Arcos. A partir desse momento a paixão pelo futebol e pela baliza nasceu quase comigo, porque tudo onde tivesse uma baliza eu estava lá. Fosse futebol, que era o maior número de vezes, mas também o handball, tudo que houvesse qualquer baliza eu estava lá. Na altura já havia algum ídolo? Não, confesso que não. Confesso que praticar desporto era a minha intenção, não havia, até porque não havia tanta informação como hoje existe, mas era mesmo praticar desporto e não foi daquele, não me aconteceu como em alguns casos acontece que o mais gordinho e sem jeito para o futebol ia para a baliza, não, porque na altura já era um pouco mais alto do que os rapazes da minha idade e se calhar por isso é que também quis ir para a baliza. Depois, quando é que percebeu que dali podia surgir um futuro profissional? Não é muito fácil porque eu fui estudante sempre, a prioridade eram os estudos e completei o 12º ano, só que quando cheguei à altura de decidir se iria continuar e se iria para a faculdade, surgiu a possibilidade eh, de ser profissional no Rio Ave, onde comecei a minha carreira como guarda-redes profissional. Surgiu essa possibilidade e depois de uma conversa com os meus pais, tentei-lhes explicar que gostaria principalmente de experimentar e perceber se seria um futuro para mim. Caso não o fosse e caso achasse que não seria o futuro para mim ou para a minha família que mais tarde constituí, se calhar enverdaria novamente pelos estudos. Sempre foram decisões familiares Sim, 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 sempre acompanhadas e sempre suportadas pelos meus pais. Quando chega à equipa profissional do Rio Ave, se não me engano, os concorrentes, digamos assim, que lá estavam, eram o Joel, que tinha cerca de 33 anos, o Sérgio com 20 e o Afonso com 17. O Rui, na altura, penso que teria cerca de 20 anos. Sim, Joel e Sérgio sim, Afonso era guarda-redes da equipa júnior, na altura que eu era júnior juvenil, também uma promessa do Rio Ave, um jovem valor que depois ainda jogou como profissional, mas depois retirou-se cedo dos relevados. Sim, quando subo a sénior encontro um guarda-redes com muita experiência, que já estava no Rio Ave há alguns anos e encontrei um colega meu que na época anterior jogávamos juntos no Campeonato Nacional de Júniores. Sentiu que ali estavam criadas as bases para criar uma carreira logo ao mais alto nível? Ou sempre teve ideia que era, podia ser necessário ter que dar um passo mais abaixo para depois construir uma carreira sólida? Eu senti que nesse momento concretizei um sonho e como anteriormente eu disse, iria perceber, iria tentar entender se aquele seria a minha profissão. Sabendo que sendo sénior no Rio Ave, na altura a jogar a segunda divisão nacional, que hoje corresponde à segunda liga, era bastante difícil um jovem com 18 anos, porque eu subia sénior com 18 anos, passar à frente de um colega da cidade e amigo com 19, que era o Sérgio, e um guarda-redes experientíssimo como o Joel, que estava na casa dos 30 e tal anos. Senti que essa época foi uma época de aprendizagem, em que eu, mesmo não jogando, trabalhava e treinava como se fosse o guarda-redes que jogava no domingo. E percebi também que nessa altura poderia apostar um pouco mais, porque nessa mesma época eu tenho que cumprir o serviço militar obrigatório, na altura, o que fez com que eu baixasse um degrau, porque eu deixei o Rio Ave e fui jogar para o Castelo da Maia, no período em que estive na tropa. Depois, quando regressei, fui para o Marinhas, uma equipa da terceira divisão ali da zona de Esposende, onde
joguei a época praticamente toda. Tinha um colega que é da Póvoa de Varzim, o Américo, que hoje é treinador, anda aqui nos escalões aqui na Póvoa de Varzim, inclusive treinou o Varzim, os Júniores, e senti que era possível eu apostar como carreira, porque com a aprendizagem que fui tendo na minha formação, com as bases que trazia de casa e com os colegas que fui apanhando nestes 2, 3 primeiros anos, percebi que poderia ser a minha profissão. Para um miúdo de 18, 19 anos, que, como disse, estava a cumprir um sonho, imagino, também por lá passei pelos 18 anos, acredito que estar numa equipa profissional, uma pessoa começa a criar expectativas. Depois, no ano seguinte, devido ao serviço militar obrigatório, ter ido para o Castelo da Maia, foi fácil lidar com isso mentalmente? Havia preparação na altura para isso? Sim. Foi porque comigo eu sempre fui, e quem me conhece sabe que eu sou muito terra a terra, quando tenho um objetivo luto a sério por ele, e ir ao Castelo da Maia permitiu-me não jogar sempre, permitiu-me foi crescer como homem, em que tinha que conciliar o serviço militar, depois os fins de semana que não estava com a família, porque quando vinha de Lisboa ia jogar sábado, treinava sábado, jogava no domingo à noite já estava a viajar para Lisboa, fez-me crescer como homem. E aí percebi que realmente poderia apostar, porque fiquei com uma base em que me poderia permitir ir para qualquer lado do país, porque na altura poucos jogadores deixavam Portugal para jogar no estrangeiro, a não ser quem fosse realmente referenciado e jogasse numa primeira divisão, coisa que eu nunca joguei, mas aí percebi que poderia em Portugal movimentar-me tanto de norte a sul e sabia que iria ter sucesso. Depois, o sucesso não era jogar, o sucesso era ser profissional e as pessoas gostarem do meu trabalho, porque depois jogar ou não jogar, a outra pessoa dizia respeito. Claro. Ia colocar-lhe agora a questão de que percebe-se depois ao longo da época que passa por diversos clubes, até depois assentar no Varzim. O que é que procurava nessas constantes mudanças? Ou porquê que aconteceram? Foram situações naturais? Sempre estive onde as pessoas me queriam e onde me sentia feliz. E eu saí das Marinhas, fui jogar um ano para Portimão. Joguei no Portimonense uma época e senti que as pessoas queriam que eu ficasse em Portimão. Tinha uma relação extraordinária com as pessoas, com quem dirigia o Portimonense na altura, e eles não queriam que eu saísse. Só que eu tinha uma possibilidade de dar um salto, como quando fui para o Marinhas desci 2 degraus, quando venho do Portimonense podia ter subido 1 degrau e iria para um clube da segunda divisão, que era a mesma divisão do Rio Ave. Só que quando aconteceu essa situação, as portas voltaram-se a fechar num clube da segunda divisão e eu tive que continuar a jogar e fui para o Esposende. Joguei uma época no Esposende, fiz não o campeonato todo, porque jogava ou não jogava, dependia sempre do treinador, e o treinador é que tinha razão, e percebi que ia cada vez mais ganhando capacidade e ganhando cabedal, como se diz no futebol, e arcabouço para continuar com uma carreira. Quando se é guarda-redes, só há uma posição, não é? Guarda-redes não se pode adaptar, não se pode jogar com 2. Sentiu que era mais difícil fazer carreira devido à posição? Não. Acho que para ser guarda-redes tem que se ter um espírito diferente também, porque se virmos no campo é o único jogador que tem uma camisola diferente, pode usar luvas, não pode, dentro do seu espaço, pode jogar com as mãos. É uma posição totalmente diferente de um jogador de campo. E eu acho que sempre estive detalhado para essa posição, porque não me via, se me pergunta que se eu fosse avançado ou se fosse defesa poderia ter ido mais longe, eu creio que não, porque sempre foi a minha paixão, foi a baliza, porque eram coisas diferentes, o nosso treino era totalmente diferente e sinto que ainda hoje se percebe, tanto nos jovens como nos adultos, que o guarda-redes tem um pensamento diferente. Uma outra questão que eu iria colocar-lhe está ligada à idade. Antigamente, pelo menos a ideia que eu tenho, é que se valorizava os guarda-redes mais experientes. Hoje em dia vê-se cada vez mais clubes de topo europeu investirem em jovens de 18, 19, 17 anos.
Sente que a idade no seu tempo, digamos assim, era um fator de peso? Sim, eu acho que a idade, mas acho que existe uma evolução no futebol que foi a nível do que é o negócio. No meu tempo era o clube paixão e hoje em dia é o clube versus negócio, porque se nós repararmos, as ligas profissionais têm que ter SADs ou SEDUCs, então estamos numa vertente financeira. Como é óbvio, no tempo em que eu era profissional, um guarda-redes com mais experiência permitia mais segurança, mais tranquilidade, mas a vertente financeira não era a principal. Hoje em dia não, por isso é que nós temos também que apostar em jovens para ver se conseguimos depois potenciá-los e vendê-los. Depois de uma fase final da sua carreira de guarda-redes, assenta no Varzim. Quando chegou ao Varzim, era perto de casa, já estava com ideias de é aqui que eu vou finalizar a carreira. O que é que se pensa nessa altura? Sim, eu a partir de uma certa altura comecei a pensar que eu nunca joguei na primeira divisão, não é uma mágoa, é uma pena que eu tenho, mas pronto, a vida é assim mesmo. Mas chegou uma altura da minha carreira que eu senti que como guarda-redes já não estava a ser útil onde estava a trabalhar. E achava que haviam algumas, para não dizer bastantes lacunas, a nível do que é o treino e a preparação do guarda-redes para o jogo, porque a gente via que nós fazíamos treinos táticos e técnicos com a equipa, de posse de bolas, de organização, e o guarda-redes pouco ou nada participava nessas ações. E eu quando venho para o Varzim, porque eu comecei a minha carreira como jogador de futebol jovem, foi no Varzim, e tive a felicidade também de terminar no Varzim, onde comecei a minha carreira como profissional de guarda-redes, foi no Rio Ave, e também tive o prazer, o privilégio de ser guarda-redes profissional no Rio Ave. Quando venho para o Varzim, a sensação de poder ser um elemento mais velho no balneário, que possa ajudar a potenciar futuros guarda-redes para o Varzim. E isso aconteceu ao fim de 2, 3 épocas. Eu, numa conversa com posso continuar como guarda-redes, mas gostaria, se houvesse a possibilidade de eu poder preparar treinos para os guarda-redes. E filo várias vezes, inclusive fiz treinos dava ao treinador de guarda-redes que depois executava onde eu estava ainda como guarda-redes. A preparação foi um pouco assim. Antes de passarmos já para a parte técnica, uma última pergunta em relação à parte de guarda-redes. Nesses anos todos de carreira, quais foram aqueles momentos em que sentiu que valeu a pena? Quais foram aqueles em que gostou mais? Houve algum momento em que pudesse olhar para trás e pensar, não, se calhar fazia diferente? Enquanto guarda-redes, eu acho que não, porque eu sou por natureza positivo e acho que quando se trabalha em grupo existe um líder e esse líder é quem tem que tomar as decisões. E eu posso não concordar com elas, mas respeitá-las sempre o fiz. E recordo-me, por exemplo, no Nacional da Madeira, que o clube gostava imenso de mim, nós tínhamos subido à segunda divisão nacional, o clube gostava de mim, propuseram-me renovar e eu sabia que o treinador achava que eu não era a melhor solução para o que ele queria no jogo do ano seguinte. E eu, pura e simplesmente, cumprimentei as pessoas e vim-me embora, vim para o Porto, vim para a Vila do Conde, vim viver para Arcos, para a minha terra, que tanto gosto. E como tal, poderia ser esse o ponto em que eu poderia ter ficado lá por dinheiro, mas isso na minha vida nunca foi a razão do meu viver nesta profissão. Então inicia no Varzim, passa para o Rio Ave e começa uma bela história para depois poder contar, não aos filhos, que provavelmente assistiram, mas aos netos. Chegou ao Rio Ave e encontrou 3 guarda-redes, o Rafa, o Oblak e o Ederson, se não me engano. Eu penso que estive lá no primeiro ano, no jogo da apresentação do Rui, penso que foi contra o Newcastle, se não me engano, e eu lembro-me que quando vi os guarda-redes, eu pensei,
miúdos estão doidos, eles têm aqui muito miúdo jovem, lá está, tal preconceito de terem mais idade, se calhar eram mais experientes. Tinha noção da qualidade que tinha ali em mãos. Eu pessoalmente cheguei ao final do jogo e pensei, não, este ano temos aqui uma baliza completamente segura, se aconteça o que acontecer. Sim, tínhamos. Enquanto profissional, no Varzim, mesmo como treinador de guarda-redes, as coisas começaram a dar sinais positivos da ideia que eu tenho para o treino do guarda-redes e para a evolução do guarda-redes, porque o Varzim conseguiu vender o Ricardo Nunes à Académica, o Varzim conseguiu vender o Carlos Marafona ao Marítimo, o Varzim conseguiu colocar o Bruno Conceição no Passos Ferreira, que é a primeira divisão, o Varzim conseguiu potenciar o Miguel, que é da minha idade, mas regressou ao Varzim e conseguiu fazer uma época fabulosa e subiu de divisão. E depois chego ao Rio Ave e eu penso que chego ao Rio Ave com esse suporte histórico do trabalho realizado na Póvoa. E chego ao Rio Ave e tenho o Ederson, o Oblak e o Rafael, o Rafa, em que o mais velho era o Rafa. Nós tínhamos, eu já conhecia o Ederson, porque na época anterior joguei contra o Ribeirão e o Ederson era o guarda-redes. O Ribeirão tinha-o referenciado, como faço quando jogo contra outras equipas, se vejo algo, referencio e fiquei nos meus apontamentos. O Ederson estava. O Oblak sabíamos que era um excelente guarda-redes, um guarda-redes que já estava em Portugal há 2, 3 anos, mas que não jogava. Jogava quando os chamados guarda-redes mais antigos não podiam jogar. E o que é certo é que depois de começarmos a trabalhar percebemos rapidamente que tínhamos 3 excelentes guarda-redes, sabendo que só podia jogar um, e nessa primeira época o primeiro jogo é feito pelo Ederson, porque o Oblak tinha sido expulso na última partida no Leiria, e o primeiro jogo com o Marítimo foi o Ederson que jogou. Não esteve mal, mas nós entendemos que o Oblak seria a melhor opção para aquela época, e o Oblak fez os jogos todos e teve o desempenho que teve, que no final da época foi para o Benfica e depois foi vendido ao Atlético de Madrid. Percebia-se já que tínhamos ali três excelentes guarda-redes. E ter ali 3 excelentes guarda-redes é coisa para facilitar o trabalho ou complica-nos o trabalho? Obriga-nos a ser muito profissionais, obriga-nos a trabalhar sempre no limite, porque quando se tem um guarda-redes que é de longe superior, nós temos a tendência de este guarda-redes vai jogar sempre e o propósito era e eu tinha que preparar os 3 guarda-redes para quando o treinador achasse que deveria jogar o A, o B ou o C, eles estarem preparados. E quanto mais próximos eles estão da qualidade uns dos outros, mais exigente se torna o bom treinador. Há um dado curioso, não sei se o Rui, por exemplo, tem o hábito de jogar Futebol Manager. A maior parte dos miúdos da minha geração cresceu com esse jogo e é nessa época que o Rui no jogo é muito valorizado, torna-se num dos melhores técnicos do jogo. Sente que o trabalho que faz com os guarda-redes é diretamente, ou melhor, sente que o sucesso dos seus guarda-redes é diretamente o seu sucesso e isso espelha para o mundo do futebol? Sim, eu não tenho por hábito de jogar esse jogo porque eu só tenho como intenção e como objetivo na minha vida até terminar a minha carreira ser treinador de guarda-redes. Nunca tive no meu horizonte e creio que seguramente 100% que não irei ter a vontade de ser treinador, a não ser na minha freguesia de que tanto gosto. Aí como ajuda. Isso claro que ajuda, porque nós quando vemos os nossos guarda-redes a serem valorizados, claro que quem vive no futebol tenta perceber não é só como meu guarda-redes, é numa equipa de futebol também, uma equipa que esteja a ter sucesso, toda a gente pergunta quem é o treinador, e nos guarda-redes não foge à regra, porque assim como o contrário também acontece, quando alguma coisa não corre bem num jogo do guarda-redes, este jogo, naquele jogo, as pessoas ponderam, o treino está a ser bem feito,
será que, porque o treino não pode, por vezes não é igual para todos. O exercício pode ser semelhante, mas o objetivo do exercício pode não ser igual. Por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil. O Oblak no Rio Ave era um guarda-redes que jogava em cima da linha de golo. Começou a jogar um bocadinho mais fora. O Ederson jogava demasiadamente fora, jogava muitíssimo bem com os pés. Então eu não poderia, num exercício de técnica de passe, pedir a mesma coisa ao Oblak e ao Ederson e ao Rafael, porque eu tinha que perceber que eu para o Oblak exercícios mais simples poderiam fazer com que ele evoluísse. Ao Ederson, se fizesse esses exercícios simples, se calhar estaria a prejudicá-lo. Por isso é que eu digo, o sucesso tem muito a ver com isso, tem a ver com a prestação dos guarda-redes em campo, sem dúvida absolutamente nenhuma. Depois dessas épocas no Rio Ave, acaba por transitar, por acompanhar o Nuno para o Porto, e acaba por ter ali um painel na baliza também recheado de algumas estrelas, nomeadamente o Iker Casillas, e também recebe o José Sá, penso eu, nessa época. Depois também tem o João Costa. Eu pergunto-lhe, eu pessoalmente, se estivesse no seu lugar, estaria completamente cheio de medo, mas como é que se deixa, na época anterior esteve-se a ensinar os jovens guarda-redes, a praticar com os jovens guarda-redes, depois recebe-se um Iker Casillas, que é o que é no futebol. O que é que muda no seu hábito de trabalho, se é que muda alguma coisa? Sim. Como é que encarou esse desafio? Foi um desafio, como é que eu vou dizer, agora depois de passar a gente diz sempre que foi tudo maravilha, foi tudo muito bom, e foi realmente, porque por vezes, e eu digo isto porque tenho trabalhado com guarda-redes que têm um nível alto, e trabalho com pessoas que têm uma humildade fantástica. Por vezes nós achamos é que essas pessoas são mais difíceis do que há exceções. Eu tenho colegas treinadores de guarda-redes que dizem, pá, tenho dificuldade em me afeiçoar, tenho dificuldade em chegar a esta pessoa, a este guarda-redes. Precisa haver essa ligação? É preciso, acho que é a chave principal do segredo é essa, é a pessoa, o atleta, a acreditar naquilo que lhe é proposto. Com o Casillas não foi muito difícil, eu na altura, eu tive a felicidade também no Porto, o Ricardo Nunes tinha sido meu guarda-redes no Varzim, também fazia parte dos guarda-redes do Porto, que depois, no início da época, foi dispensado ao Grupo Desportivo de Chaves. E acho que o Ricardo foi uma pessoa também que me ajudou, porque foi partilhando a vivência dele comigo na Póvoa. Mas trabalhar com o Iker foi tão e somente normalíssimo, foi só... Ele tinha que perceber porque é que eu podia aquilo. E depois ele perceber e ter sucesso no que eu pedia, não custava rigorosamente nada. Eu vou dar um exemplo simples. Nós recebemos o Iker na Holanda, nos estágios da Holanda, e fizemos um jogo, salvo com o Vitesse ou com o PSV, não me recordo. E o Iker sofreu um golo porque estava posicionado e fez uma abordagem que eu achei que não era a melhor abordagem. E não houve problema. No final conversámos e expliquei-lhe ao Iker, se tu fizeres isto no teu corpo, só mudas o teu posicionamento do pé de apoio, o pé que te orienta à queda, tu naturalmente vais cair para a frente e no lugar de abrir a baliza, tu vais encurtar e vais fechar a baliza. Ok, mister, vamos trabalhar. E começámos a trabalhar isso. E depois fomos jogar com o Roma para a fase de apuramento da Liga dos Campeões, do mesmo sítio, um remate, um foi com o pé esquerdo, o outro foi com o pé direito. O Iker fez aquilo que eu lhe sugeri. E o que é certo é que ele defendeu aquela bola foi para canto. E no final do jogo nós vencemos, todos contentes, e viemos para o Porto e eu depois mostrei-lhe, olha, estás a ver as duas situações. Neste aqui tu caíste para trás e a bola entrou. E neste tu caíste para a frente, a bola não entrou. Aí eu ganhei, se eu tinha a ajuda do Ricardo, com a minha forma de trabalhar, a minha forma séria de falar com as pessoas, porque eu não poderia dizer ao José Sá que ele iria jogar, quando se calhar toda a gente queria que fosse o Iker tinha que jogar, não é? Então tínhamos que melhorar isso. E o que é certo, eu com essa pequena imagem consegui ganhar a confiança e a amizade dele e foi super fácil trabalhar com ele, com o José Sá e com o João Costa. Porque de certa forma, ou pelo menos esta é a imagem
comunicação social passou para fora, e a comunicação social é o que sabemos, dá a ideia que recebemos o Iker Casillas, um Iker Casillas fragilizado, um bocadinho da forma meio atabalhoada como saiu do Real Madrid. Sim, no meu ano deixou de ir à seleção. Houve um conjunto de fatores que o poderiam realmente fazer desanimar e não acreditar em nada, mas como volto a dizer, não foi surpresa, porque a malta que trabalha, os jogadores que estão ao alto nível, a maior parte deles tem um lado humano que nós achamos que eles não têm. E com o Iker foi muito fácil de trabalhar. Após esse ano no Porto, vão para a Inglaterra, para o Wolverhampton. Quais são aquelas diferenças notórias que encontrou entre treinar em Portugal e treinar em Inglaterra? Por exemplo, se eu falasse das condições de trabalhar no Rio Ave, no Varzim, e fosse diretamente para a Inglaterra, para onde foi, para o Wolverhampton, se calhar havia umas diferenças muito grandes. Do Futebol Clube do Porto não havia essas diferenças. O Futebol Clube do Porto tem as condições que toda a gente sabe e ótimas condições de trabalho. Aconteceu uma coisa diferente, que é o jogo. O jogo é muito diferente. O nosso jogo é bom, nós fomos campeões da Europa, por isso não podemos dizer que o nosso jogo não é bom. Fomos campeões da Liga das Nações, mas o jogo em Inglaterra é um jogo muito mais rápido, e aí é que eu notei as diferenças, porque jogar sábado e quarta, a preparação do guarda-redes não é igual a jogar sábado ou domingo. A velocidade do jogo é totalmente diferente. A falta de proteção aos guarda-redes dentro da pequena área em Inglaterra é gritante, não tem nada a ver com o que se passa aqui, um pequeno toque aqui é falta. Em Inglaterra tem que ser uma coisa que impeça que o guarda-redes vá à bola, porque senão não há faltas. E isso obrigou-me a eu, mais uma vez, ter que me aplicar e perceber como é que eu vou conseguir criar exercícios que lhes traduza no treino o que lhes vai acontecer no jogo. Porque eu não posso fazer um treino de passes longos e cruzamentos quando no jogo nós nunca vamos sair a jogar longo, vamos sempre sair a jogar curto. Nós temos que fazer esse tipo de trabalho. Esse trabalho é feito através de análise. Inglaterra, e como em Portugal também, os clubes têm bases de dados em que a gente consegue ver como é que era, e depois termos o nosso cunho também, mas basicamente o que eu notei dificuldade foi em criar exercícios em que os guarda-redes ingleses acreditassem, porque se no Futebol Clube do Porto com o Iker não foi muito difícil abrir, chegar à Inglaterra e eles estarem habituados a treinos em que no final do treino eles estavam super cansados porque caíram 50 vezes, receberam e fazer 4, 5 repetições, e eles não conseguiam perceber isso. E eu tive que arranjar estratégias de lhes mostrar que no jogo eles tocam 4, 5 vezes com a bola com as mãos e jogam se calhar mais vezes com os pés. Então nós temos que transportar isso e é difícil nós fazermos, por exemplo, um exercício de passe que seja real, porque ninguém pressiona, mas existem estratégias de que ações que parecem difíceis, parecem fáceis, têm que ser precisas, e um passo curto, se for preciso, é como se fosse um passo longo no jogo, a pressão está lá. E tive a felicidade aí também de encontrar um senhor da baliza inglês, o John Ruddy, que é, porque ainda está lá hoje e tenho a felicidade de o ter como amigo também, ainda falo com ele algumas vezes, de ter alguém que se quis abrir. Se não me engano, o John Ruddy, se não estou confuso, já estava no... Não, o John Ruddy não. Nós ainda tivemos um outro problema. Nós tivemos, quando chegámos ao Wolverhampton, tínhamos um guarda-redes que se chama Carl Ikimi, que teve leucemia. Foi detectado leucemia durante a pré-época. Ainda trabalhei com ele, salvo erro, uma semana e meia.
Agora imagino o que é trabalhar, começar a afeiçoar-se a um guarda-redes e saber que ele, passado 2 semanas, estava a lutar pela vida. Felizmente hoje está bem, também tenho a felicidade de falar com ele a cada passo, a perguntar como é que ele está muito bem, felizmente, e Deus queira que continue assim. E depois nós tivemos que contratar o John Ruddy ao Norwich, que tinha acabado de ser a divisão. E pronto, e as coisas correram muito bem. E ele adaptou-se, percebeu, começou, por exemplo, é aquele tipo de guarda-redes que jogava dentro da baliza, com o seu corpo imponente. Então, se tu tens esse corpo, vamos jogar um pouquinho mais fora e tu vais ver que as coisas vão correr bem. E ele conseguiu fazer isso. E conseguiu ser o guarda-redes menos batido do Championship e bater um recorde, não sei, com 26 jogos sem sofrer gols. Entretanto, também recebe o Rui Patrício, que na altura penso que ainda não era campeão europeu. Era campeão europeu, okay. Era campeão europeu. Como é que é receber o Rui Patrício? Principalmente porque, falo eu, é a minha opinião pessoal, ele quando está no Sporting era excelente, sem sombra de dúvidas, mas faltava ali, não sei, parecia que faltava alguma confiança. Depois, quando está naquele ano no Wolverhampton, mesmo a própria interação que ele tinha com os adeptos era gritantemente diferente. Era um jogador, um guarda-redes mais completo, muito cheio de confiança. Não sei se partilha da opinião e caso sendo verdade, há ali um dedo do Rui, há trabalho do... Eu acho que tem muito a ver com a ideia de jogo. O Rui Patrício no Sporting já era guarda-redes da Seleção Nacional, nunca foi campeão. Se o Rui Patrício tivesse sido campeão 2, 3 vezes pelo Sporting, se calhar nós teríamos uma visão diferente de um ou outro erro que ele possa cometer enquanto guarda-redes do Sporting. As coisas são assim, às vezes nós tentamos limpar e tentamos fazer com que não seja, mas o Rui não, o Rui tem um início difícil no Sporting, em que comete alguns erros que é erros de iniciação. Teve a felicidade de ter treinadores que o ajudaram e que não ajudaram, acreditaram nele, porque existiam outros guarda-redes, e o que é certo, o Rui consegue tudo isto sozinho, com a equipa técnica dele, com o treinador do guarda-redes dele, com a família dele, e consegue crescer e tornar-se quem é. O Rui vai para o Wolverhampton porque nós achamos que é o guarda-redes indicado para jogar na Premier League, porque jogar na Premier League é como jogar a Liga dos Campeões todas as semanas. Tem que ser alguém com uma capacidade mental tão forte como o Rui Patrício tem. E que nós às vezes pensamos que não. O Rui pode cometer um erro, mas no segundo seguinte ele está como se fosse a última defesa da vida dele. E depois tem uma característica que me agradou imenso, que é querer aprender. Há coisas que são dele, por exemplo, eu tentei que o Rui jogasse um pouquinho mais fora e ele não se sentia confortável, e eu, como treinador de guarda-redes, tive que perceber que eu é que tinha que arranjar soluções para ele dentro ser ainda melhor. E para mim foi um desafio muito grande, porque eu trabalhava com o John Ruddy, que jogava fora, e tinha exercícios para ele, e depois trabalhava com o Rui dentro da baliza, um pouquinho mais fora, mas e isto para treino era muito complicado. E a relação de amizade que foi construída entre os guarda-redes e o treinador do guarda-redes do Wolverhampton permitiu que eu dissesse ao Rui que quando ele fazia uma defesa em que ele recuava, bom, e ao John Ruddy quando ele fazia a mesma ação, a dizer, pá, isto não é bom para ti, tens que atacar. E permitiu criarmos estes laços de cumplicidade. E o Rui, como excelente profissional que é, foi-se integrando nisto, foi-se integrando e deixou marca, mas marca a sério no Wolverhampton. E do Rui Barbosa, o que é que fica do Wolverhampton? Que marca deixou lá, que marca que o clube deixou assim? Deixei no Wolverhampton um grupo de amigos, pessoas que serão amigas para a vida, em que quando vou à Inglaterra, se for a Wolverhampton, tenho a certeza que sou bem recebido, porque já o fui. Já fui ao estádio como adversário e as portas do balneário do clube que eu trabalhei estavam abertas, como é óbvio não entrei nas zonas onde eu achava que deveria entrar,
Fica um clube que me vai marcar para a vida, porque nós conseguimos levar aquela equipa do Championship à Premier League, que é um feito, não é um feito histórico, é um feito que marca, porque não é muito fácil jogar com 24 equipas 2 vezes por semana, depois mais taças, e conseguir o que nós conseguimos com um grupo de excelentes jogadores e excelentes profissionais. Sim, porque vocês, quando estavam no Championship, acabaram por recrutar jogadores que quem estivesse fora e olhasse para o trajeto dos jogadores pensariam que estavam a dar um passo atrás. Aliás, não me recordo quem foi o jogador, sei que era do Jorge Mendes, que ele confessou que não era muita vontade de ir para o Wolverhampton, mas que o Jorge Mendes disse: vais e vais ver que vai ser aqui o salto que precisas. Era complicado convencer os jogadores que aquilo era realmente um projeto sólido de subida e não só de subida. Como é que eu vou dizer? Eu percebo que, por exemplo, nós, Futebol Clube do Porto, jogávamos Liga dos Campeões. O Ruben Neves jogava a Liga dos Campeões, o Diogo Jota jogava a Liga dos Campeões, o Boli jogava a Liga dos Campeões. E ir jogar para o Championship, em que o ambiente era semelhante à Liga dos Campeões, só que nós não sabíamos. A gente, quando chegámos ao estádio com 30 mil pessoas, está aqui 32 mil pessoas, está aqui cheio, no outro jogo cheio, depois cheio, e o ambiente era um ambiente da Liga dos Campeões. O futebol era o mais bonito, acho que é o futebol mais visto no mundo. O futebol é o campeonato mais visto do mundo, porque tem características próprias, tem jogos que são jogos técnicos, tem jogos que são físicos, e eu acho que era difícil convencê-los até eles verem e sentirem na pele o primeiro jogo. Depois, é como tudo na vida, nós por vezes, eu acredito que o Ruben tenha pensado, vou para o Wolverhampton, mas se calhar no ano seguinte, enquanto nós subimos divisão, o Ruben deve ter dito: poxa, isto aqui realmente foi a melhor opção que eu tomei. À parte disto, nós estamos a falar de uma cidade que é uma cidade um pouco antiga, para não dizer muito, que fica longe de Londres, fica perto de Birmingham, e que para um jogo de futebol era uma maravilha, mas para quem precisava um pouco de vida depois do treino e do jogo, não tínhamos muito. E eu acho que se calhar essa parte era a mais difícil de motivar alguém a ir para o Wolverhampton de cidade mesmo, do que ir jogar no Wolves, porque depois jogar no Wolves na Premier League era qualquer coisa como fantástico, era um sonho. Depois dá-se um passo para o Tottenham. Foi acompanhar o Nuno. Para si, também fazia sentido, isto era um passo em frente ou era apenas um desafio diferente? Como é óbvio, era um passo em frente na minha carreira, porque quer queiramos, quer não, o Tottenham representa o Big Six de Inglaterra, os 6 mais, e como é óbvio, ir para Tottenham foi um desafio que começou a correr muito bem, e depois, por este motivo e pelo outro, as coisas não correram como nós desejávamos, mas também deixámos lá a marca. O Rui acaba por trabalhar com diversos campeões, com o Iker, com o Rui Patrício, com o Ederson, com o Oblak, com Loris. Com o Loris. Loris, sim. Como é que se trabalha como é que se consegue adaptar a tantas pessoas diferentes, tantas personalidades diferentes? Há algo em comum neles? Não sei, essa vontade de querer aprender em todos eles, porque acredito que todos eles vinham de culturas diferentes, campeonatos diferentes, personalidades diferentes. Acho que no Rio Ave, com o Oblak e com o Ederson, foi o início da carreira deles, e também com a vertente já era financeira, mas ainda estava no início, e estávamos a falar de 2 jovens. Com o Rui e com o Hugo, já diferentes, já guarda-redes feitos, ambos campeões. Tive a felicidade de trabalhar com o Patrício e ele ser campeão da Liga das Nações no tempo em que eu trabalhei com ele no Wolverhampton. O mérito é dele e eu estou só por trás, porque o treinador da seleção ajudou imenso, como é óbvio, e também tive a felicidade do Hugo ser campeão da Liga das Nações pela França no tempo em que nós trabalhámos no Tottenham.
São diferentes. Todos estes guarda-redes, quando chegam ao topo, eles pensam neles. E nós, enquanto treinador de guarda-redes, torna-se mais difícil as relações de amizade, as interligações que existem entre eles todos. No Tottenham, com o Hugo, é um guarda-redes que está há 10 anos naquele clube, é uma lenda daquele clube, em que senti mais dificuldade em entrar dentro dele, em tentar explicar que esta situação seria melhor. Mas a nível de trabalho, a nível profissional, mantivemos uma boa relação. Não falámos todos os dias, mas quando o Tottenham tem sucesso, ainda trocam as mensagens com ele, porque nesse momento é melhor do que quando não existe sucesso. Olhando agora já numa espécie de perspectiva na sua carreira, e também, se calhar, antes por aqui, para os jovens que vão ver esta entrevista, qual é o papel de um treinador de guarda-redes num clube? É aquela pessoa que toma a decisão de quem joga, cabe-lhe só preparar um determinado guarda-redes em função das escolhas do treinador principal? Acho que tem muito a ver de clube para clube e de equipe técnica para equipe técnica. Eu já trabalhei com 3, 4 equipes técnicas e se calhar algumas eu é que decidia quem jogava e outras sugeria, e se não fosse a minha opinião, passaria a ser, após o treinador principal dizer quem é que iria jogar. O papel do treinador de guarda-redes hoje em dia, e cada vez mais, é alguém que está no clube para continuar a valorizar e a potenciar os valores com que trabalha. É quase impossível hoje um guarda-redes não se empenhar ao máximo pela proposta que lhe é apresentada, enquanto, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, se calhar uma proposta por mim apresentada seria se calhar até ridícula e se calhar não era feita, e não me recordo a este alto nível de algum jogador que tenha sido convidado a abandonar o treino, enquanto antigamente, há 10, 15 anos, quantos jogadores chegam do treino porque tinham atitudes que o treinador não queria. Hoje isso não existe. Hoje em dia o papel do treinador de guarda-redes é, sem dúvida nenhuma, potenciar com quem trabalha. Em termos de futuro para o Rui, notou-se ao longo da sua carreira uma tremenda fidelidade ou até mesmo criaram ali uma equipa com o nome do Espírito Santo. O futuro passa por Inglaterra, já tem alguma coisa em vista, provavelmente não poderá dizer muito. Politicamente a gente diz sempre o futuro a Deus pertence, como é óbvio. Nós gostaríamos de continuar a trabalhar em Inglaterra, mas não sabemos. Estamos, com certeza, o Nuno deve estar a ver e a estudar algumas possibilidades, algumas propostas, e depois de ele tomar a decisão de qual é a melhor proposta para ele, com certeza que será a melhor proposta para nós também, mas estamos, neste momento estou a aguardar. Nunca lhe passou pela cabeça ou nunca surgiu a oportunidade de seguir um caminho diferente do Nuno ou daquela equipa montada pelo Nuno? Enquanto me sentir bem e me sentir útil, porque sempre foi assim na minha vida, enquanto me sentir útil numa equipa técnica e o responsável máximo achar que eu aporto algo importante para o trabalho da equipa, irei acompanhar o Nuno. Quando ele achar ou eu sentir que já não sou útil, também um cumprimento e a amizade irá continuar. Olhando toda a sua carreira, qual foi o pior momento, qual foi o melhor? Isso agora é difícil. O pior momento foi quando eu deixei de ser guarda-redes e passei para treinador de guarda-redes, que passou a ser o melhor momento da minha carreira. Ok, vou tentar com essa resposta. Vou-lhe só pedir um favor, é um favor pessoal. Nós partilhamos temos um clube em comum, que é o Castelo da Maia, que eu passei. Tenho ali a minha camisola e gostava que me autografasse. Ok, com todo o prazer.
Muito bem. Eu era muitas vezes o 12, que eu era mais suplente que titular. Quer que assine onde? Se fosse Aqui? possível, Aqui no... Ok, segura então aqui, por favor. Assim, puxar para ti. Que eu puxo aqui embaixo para mim. Muito Ok. obrigado, Rui. Muito Tá. obrigado pela entrevista. Um prazer Boa sorte imenso para o- ao dispor para o e resto boa da sua sorte carreira. para este projeto e para projetos futuros. E disponível e quando precisar de mim cá estarei. Muito obrigado, Rui. Tá? Um abraço grande. Obrigado.